Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja conosco, irmãos. Vamos lá, amém? Fazer o estudo que nós estamos fazendo sobre as festas do Senhor se cumprindo em Cristo, amém? Já no início, nós já fizemos esse estudo, amém? Só que nós paramos aqui nas trombetas. Nós fizemos até o Pentecostes lendo nas escrituras. Depois eu fiz um contexto. Quem chegou aqui agora, peço que vá lá no primeiro vídeo e estuda. Amém? E se você não compreende as festas, aí eu vou dizer para você, vai aí no canal e procura as festas. Tem as 3 festas de Deus e o jubileu, mas também tem as festas do Senhor. Amém? Para você compreender isso aqui agora, porque agora nós estamos mostrando primeiramente, revelando no corpo do Senhor, e depois nós vamos estar falando sobre isso, revelando a igreja do Senhor. Amém? Primeiro estamos mostrando isso se cumprindo no Senhor e ainda coisas que ainda não se cumpriu, como aqui, ó, na trombeta, expiação e tabernáculo. Amém? Essas 3 festas ainda hão de cumprir. Amém? Por isso que eu coloquei aqui, ó, tempo do fim. Você lembra da festa do jubileu? A festa do jubileu, você lembra que ela é separada isso? Se você assistiu às festas do jubileu, as 3 festas do Senhor e a do jubileu. O jubileu, ela separa essas 3 festas aqui. No mês 7, no dia 10. Começa essas 3 festas aqui. Só que hoje nós estamos falando das 7 festas do Senhor. Amém? Como diz também lá em Colossenses, igual está aqui, amém? Não vou ler isso tudo aqui hoje, só vamos ler da onde que nós não lemos. O resto está no primeiro vídeo, amém? Chegou aqui agora, vai no primeiro vídeo, amém? E tá assim, ó. Ninguém, pois, Colossenses 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos critiqueis por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de lua nova, ou de sábado. Tudo isso não é mais que sombras do que devia de vir. A realidade é Cristo. Então você vai ver que as festas, a lei, as festas da lua nova, o sábado, tudo isso é sombra de Jesus. Tudo isso manifesta o Senhor Jesus. As festas vai te mostrar a primeira vinda do Senhor e a sua segunda vinda. A festa vai mostrar o milênio. A festa vai mostrar ele fazendo a limpeza de todas as coisas nessa terra. E também a festa vai mostrar o seu corpo, porque Jesus, o Senhor, tem um corpo. Quando ele morre, ele ressuscita, ele não ressuscita sozinho, ele já ressuscita com a sua igreja, amém? Vamos aqui, a Páscoa e pão asmo, como nós vimos lá em Lucas 22:1, dizendo que a Páscoa, a festa da Páscoa se chama pão asmo, a festa dos pão asmos, que eles mudaram, mas é a Páscoa, amém? Mas eles colocaram mais para chamando, porque como elas trabalham junto, eles colocaram a festa da Páscoa como pão asmo. Isso também vai estar lá em Marcos 16, amém? Como nós já lemos, Mateus 26, vai estar mostrando que quando fala Páscoa, eles não usavam mais a palavra Páscoa, mas eles usavam pão asmo. Por quê? Porque as festas se começavam dia 14, era a Páscoa, dia 15 era pão asmo, e elas duravam 7 dias. Amém? Nós falamos da morte do Senhor no primeiro vídeo. Ele morre no qual dia? Na Páscoa, no dia 14, como está lá em Marcos 15, João 18, João 19. Cristo, ele morre no dia da Páscoa, só que no dia da Páscoa, o que ele fez? Ele ceiou com seus discípulos, e quando ele ceia ali, ele está comendo a Páscoa, amém, irmãos? Ele está comendo o cordeiro pascual, ele morre no mesmo dia. Por isso o Senhor Deus vai falar na lei, ele vai dizer na lei que não é para deixar do cordeiro até o dia seguinte, mas sim comer tudo, e o que sobrar tinha que queimar. Eles não poderiam deixar sobrar e no outro dia eles comer, porque se eles comessem, eles tinham que ser extirpados. Por que eles deveriam fazer isso? Porque isso revelaria o Cristo, o ungido de Deus. Quando fala Cristo é porque é ungido de Deus.
ele é ungido. Amém? Então você vê que o Cristo, o Senhor, morreria. E lá em Isaías fala que ele é o Cordeiro. E João também, 1 João 26, você vai ver que João Batista vai falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no dia da Santa Ceia, amém? Só que antes de acontecer a Santa Ceia, ele estava debaixo da velha aliança, amém? Ele estava debaixo dessas cestas aqui. Aí ele cumpre as cestas, fazendo o quê? Comendo o cordeiro. Só que nesse mesmo dia que eles mataram o cordeiro, que era um bicho, nesse mesmo dia morreria o cordeiro de Deus, aquele que ele disse para Abraão. Ele falou para Abraão, Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. E qual foi o dia? O dia que ele subiu com o filho dele. Amém? E Abraão disse, eis que o Senhor proverá o cordeiro, meu filho. E o filho dele, o próprio filho de Abraão, quando estava caminhando ali, carregou a lenha, o madeiro, amém? Para ir ao seu sacrifício, para ir ao holocausto. E o filho dele, na idade mais ou menos de jovem, não correu nem nada, ele se entregou, como o próprio Jesus ia fazer, ele ia também se entregar. Por isso, Abraão diz que Deus proveria o cordeiro. E naquele dia, Deus proveu o carneiro, não o cordeiro. É o mesmo bicho? Sim, é o mesmo bicho, só que um carneiro já é grande. Um carneiro é para quê? Para dar frutos, é para prosperar, é para dar, como eu posso te dizer a palavra? Ele dá cria, ele se multiplica. Amém? Só que um cordeiro, não, o cordeiro quando ele nasce, a carne dele é boa, usa ela para sacrifício. Como naquele dia matou o quê? Um velho, um adulto, porque Deus haveria de prover o cordeiro pascual, que seria o filho dele, que seria aquele cordeiro pronto para o holocausto. Amém? E esse Senhor Jesus, ele morre na Páscoa. Só que antes dele morrer a Páscoa, o que que ele faz? Antes dele morrer na Páscoa, o que que ele faz? Ele come a Páscoa, porque no mesmo dia ele vai falar, vai e fala, no dia da festa, aqui você vai ver em Marcos, Lucas, nós já lemos isso. Você vai no vídeo 1, mas eu vou dar só um resumo. Aí vai lá para preparação da ceia, eles vão na casa de um homem e lá prepara a ceia e eles comem a Páscoa, que é o Cordeiro Pascual. O Cordeiro Pascual, irmãos, não pegava aqui o cordeiro e jogava lá no fogo, não era isso. A única coisa que era jogada no fogo é a gordura. E quando era trazido também os pão asmo, isso era movido perante ao Senhor. É a oferta movida perante ao Senhor. A gordura queimava e a outra, que era o vinho e o pão, era movido perante ao Senhor. E um pedaço ia para o sacerdote, aquele que fazia o sacrifício, e o outro, o restante, ia para aquele pessoal, a família que trouxe o cordeiro para matar. Eles comiam isso. Para quê? Para falar da libertação que aconteceu no Egito. Amém? Então, na sequência, você vai ver que esse cordeiro é Cristo. E quando ele morre, o que, que ele faz? Antes dele morrer, que ele morre no mesmo dia que ele faz a Santa Ceia, o que, que ele faz? Ele come a Páscoa entre seus discípulos. Depois que ele come a Páscoa, ele vai levantar o pão e o vinho e vai dizer, eis a nova aliança que faço convosco, e vós vai ter que fazer ela até a vinda do Senhor. Então ele troca o cordeiro que teria que morrer, que era um cordeiro, um bicho que teria que morrer, para trocar para a nova aliança. A nova aliança é o quê? É a Santa Ceia que fazemos. Amém? A Santa Ceia que fazemos. Não vou citar como é que faz, como é que é. Só vou mostrar que quando ele é a velha aliança, que ele come ali, tipo um jantar, no dia do jantar ele vai, levanta o vinho e o pão e diz, eis a nova aliança. Essa é a nova aliança. Agora vocês não matam mais um cordeiro, porque o cordeiro vai ser eu morrerei. Amém? E nessa, quando ele morre no dia 14. Na sequência, ele fala que fica 3 dias debaixo da terra. Então, no dia 16, no pão asmo, ele ressuscita. Porque as festas são 7 dias. Se ele morreu no dia 14, pão asmo é o dia da festa, que é o dia 15. No dia 16, Cristo ressuscita. Aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios
capítulo 15, versículo 20, que Cristo é primícia dos que dormem. Por que ele diz primícia? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Amém, irmãos? Quando ele é o primeiro a ressuscitar, amém? Como disse também lá em Romanos capítulo 11, versículo 16, Cristo é as primícias e também as massas são santas. Se a primícia é santa, também as massas é. O que ele quer dizer? Se Cristo é o primeiro a ressuscitar, nós hamos de ressuscitar com ele. Só que ele já deu um resumo para nós que nós ressuscitamos com Cristo, porque somos lavados com ele, pelo seu sangue, pela sua aliança. Amém? Então você vai ver que em Coríntios ele diz, né? Lá no versículo 15, no 23 ele fala, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois o que são de Cristo, na sua vinda. Amém? Na sua vinda. Só que aqui ele já está dando um resumo já na vinda do Senhor. Só que depois, quando nós for falar na sua igreja, você vai ver que isso vai estar claramente na igreja do Senhor quando você morre no batismo. Ali você vai ter uma ressurreição. Só que isso aqui não vem ao caso agora. Então você vai ver que aqui vai estar dizendo que ele foi o primeiro a ter vida eterna, o primeiro a ressuscitar, o primeiro a ter o corpo glorificado. É o Filho de Deus. Na sequência vem o Pentecoste. No Pentecoste, o Senhor Jesus vai falar com Maria para as mulheres, não me toque, porque eu tenho que ir ao Pai. Quando ele vai subir ao Pai, foi dado ele todo o poder. Amém, irmãos? Foi dado ele todo o poder e todo o domínio. Agora nós vamos entrar na festa das trombetas. Ele vai ficar 40 dias. Amém, irmãos? Ele vai ficar 40 dias. Depois que ele ressuscitou, ele vai ficar 40 dias anunciando o reino dos céus. Amém? Então vamos lá em Atos. Amém? Atos 1, versículo 3. Tá assim, ó. Mas nós vamos ler vamos ler do 3 ao 4. E aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas conscientemente do reino de Deus. E estando com eles, determinou ele que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de me ouvistes. Olhe bem, ele vai falar que para eles, que aqui vai dizer que ele ficou, depois que ele ressuscitou, 40 dias. E Cristo estava fazendo o que, irmãos? Anunciando o Evangelho. Amém? Quando é essa que o Senhor está anunciando o Evangelho, você vai ver que o Senhor, na Bíblia, nos mostra que ele tem voz como de trombeta. Amém? O Senhor, ele anuncia as coisas como voz de trombeta, porque é assim. Amém? Como ele vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 1. Amém? Versículo 10 está assim. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim um grande voz, como de trombetas. Uma grande voz, como de trombeta, que disse: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro e avisa as 7 igrejas que estás na Ásia, a Efésio, a Esmínia, a Pérgamos, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Ele está falando isso com voz de trombeta, irmão. Amém? Ele está anunciando o que há de acontecer no tempo do fim com voz de trombeta. Não vai estudar sobre Apocalipse aqui. Mas você vai ver que ele está com voz de quê? De trombeta. Amém? Vamos a Apocalipse 14. E tá assim, ó. Depois dessas coisas, olhei, e eis que está uma porta aberta no
céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouviras falar comigo, dizendo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deves acontecer. Olhe bem agora. A voz do Senhor, de novo, aqui é o próprio Senhor, irmãos. No capítulo 1 também é o próprio Senhor, como voz de trombeta. O Senhor Deus vai falar com Isaías, sabe como? Vai falar assim com Isaías, assim, Isaías 58, versículo 1. O Senhor Deus vai falar, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Olha, anuncia o pecado do povo como voz de trombeta. Amém? Como voz de trombeta. Então você vai ver que o Senhor está anunciando. Só que depois que ele anunciou, o que ele fez? Ele subiu aos céus. Quando ele acabou de falar com seus discípulos, ele fez o que? Ele subiu aos céus. Amém, irmãos? Só que vamos voltar lá em Atos, versículo 1. Ele fala assim no versículo 8. Vamos ler o 8. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebeis do poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, eles foi levado às alturas em uma nuvem e o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então você vai ver que ele vai subir e vão desaparecer. Ele vai desaparecer. Amém? E quando ele vai desaparecer, aonde que ele vai aparecer? Quando o Senhor Jesus ele sobe aqui na trombeta, depois que ele anunciou e falou que ele está dando ordem para os discípulos, ele está falando, vai entregar algo para os discípulos, vai ser o que? O Espírito. Mas antes de entregar o Espírito, ele está agora subindo aos céus. E olha agora nessa subida dele, aonde que ele está. Vamos em Daniel capítulo 7, nem estava ali, amém? Mas Daniel capítulo 7, versículo 3. Daniel capítulo 7, versículo 3. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu com como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi ele dado domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o sirva. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passarás, e o seu reino tal, que não serás destruído. Olha agora, ele faz o quê? Ele sobe aos céus. E nessa que ele subiu aos céus, ele foi encontrar com quem? Com o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? O nosso Deus. E quando ele sobe aos céus e encontra com o nosso Senhor Deus, foi dado ele todo o domínio. Tudo foi dado para ele. Agora nós vamos entrar aqui. Quando ele entrou aonde? No Santo do Santo, porque aonde que Deus está é santo, irmão. Então ele subiu aonde? No Santo do Santo. O que o sumo sacerdote fazia aqui nessa terra? Um sumo sacerdote, ele entrava no Santo do Santo para fazer o quê? Expiação. Só que quando ele saía, para onde que o povo ia? O povo ia para a festa dos tabernáculos, o povo ia para a festa de barracas, a festa das barracas. Amém? Então você vai ver agora que Jesus, o nosso Senhor, ele entra aos céus e está à destra do Senhor Deus, amém? E ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? Então, quando ele anunciou o evangelho, ele subiu aos céus e lá ele entrou. E está à destra do Senhor, como nós lemos aqui agora. Ele foi de encontro ao ancião. Só que do mesmo jeito que na festa... Vou pegar um papelzinho aqui. Vou mostrar para os irmãos esse papelzinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o santo lugar. Esse aqui
é o Santo do Santo. O sacerdote, quando ele entrava aqui, ele cuidava da menorá, ele cuidava dos pão ázimos e ele cuidava do incensário, o incensário de ouro, aonde que ficava onde colocava, sumiu na minha mente, irmãos, o incenso, amém? Então você vai ver aqui que o sumo sacerdote, ele entra aqui, até aqui poderia entrar os outros sacerdotes, os filhos dele, amém? Os filhos do sacerdote. Poderia entrar aqui para mexer nisso aqui, cuidar, mas aqui dentro não, irmãos. Aqui era uma vez por ano, aqui é o Santo do Santo. Igual eu escrevi, aqui tinha a arca, amém, irmãos? A mesma forma que, ó, Cristo entrou no céu. Hoje, Cristo está onde? Está no céu, irmão. Ele entrou aqui dentro. Amém? O sumo sacerdote, o que ele fazia? Ele entrava aqui, daqui, uma vez no ano, ele entrava aqui dentro para fazer o quê? Expiação. A mesma coisa Jesus. Ele entrou aos céus e ele faz o que lá hoje, irmãos? Expiação por nós, irmão, porque nós ainda pecamos. Por isso nós temos um advogado no céu. Mas quando Cristo sair daqui de dentro, irmão, ele fará expiação para toda a terra. Nunca mais nós vamos pecar, irmãos. Nunca mais nós vamos errar. Nunca mais nós teremos transgressões alguma. Amém? Então Cristo entrou aqui. Como o sumo sacerdote, ele entrava aqui, ó, Santo do Santo e Santo Lugar, ele entrava no Santo Lugar aqui, uma vez por ano, ele entrou. Cristo também entrou, irmão, e nós esperamos ele sair. É a vinda do Senhor. Então nós esperamos esse Senhor que entrou no Santo do Santo, ele sair. E o dia que ele sair, o que vai acontecer? Ele fará expiação sobre a terra. Vamos ler isso agora? Você entendeu que ele tocou trombeta, anunciou o evangelho e subiu ao céu, entregou mandamentos aos seus discípulos e subiu aos céus. Amém? Então vamos lá em Hebreus 8:1. Ora, há um a suma do que temos dito, aqui temos um sumo sacerdote de tal, que está assentado no céu, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo o sumo sacerdote... Aí ele vai explicar aqui algo sobre todo o sumo sacerdote, faz sacrifício, e Cristo fez um sacrifício, e foi ele mesmo, amém? Ele mesmo fez um sacrifício. Então você vai ver primeiro que ele está dizendo o quê? Que Cristo é o sumo sacerdote. Vamos no 9, versículo 9. Nós lemos capítulo 8 de Hebreus e lemos do 1 ao 3. Mas vamos ler agora aqui Hebreus 9, vamos ler o versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, e isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou em uma vez no santuário, havei efetuado uma eterna redenção, no 24, porque Cristo não entrou no santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Olhe bem agora, irmãos. O Senhor, ele entra no céu, ele é o sumo sacerdote, amém? E nós esperamos ele sair de lá de dentro, amém? E perdoe eu gaguejando muito, irmão, na hora de ler, porque eu não sei ler correndo. E o vídeo tá 24 e eu tô tentando ler correndo, amém? Eu era analfabeto, mas pela misericórdia de Deus eu sei ler hoje. Mas pode ter certeza que o conteúdo está 100% conforme está nas escrituras, amém? Vamos lá em Zacarias. O sumo sacerdote, ele entrou ao céu. Nós esperamos ele sair, irmão. Quando ele sair, ele vem buscar a sua igreja. Olha o que vai acontecer quando ele vem.
Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificação do pecado e da imundície. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e dele não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos da impureza. Olhe bem, irmãos. Zacarias 13, versículo 1 ao 2. Ele está dizendo que o dia que o Senhor vem, que esse dia é o dia que ele vem, acontecerá o quê? Não terá mais ídolos. Hoje você vê ídolos aqui, amém, irmãos? Você vê ídolos aqui. Ele também promete, no versículo 2, ele fala aqui, ó, sumirá os ídolos da terra, deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos imundos. Hoje ainda tem esses espíritos imundos aqui, enganando o povo do Senhor, fazendo muitas coisas aí. Amém? Mas o Senhor promete que naquele dia ele derramará uma água. Amém? E essa água que você sabe que é o Espírito de Deus, que eu já disse, né? Vocês lembram lá que eu falei? A chuva do Senhor, a bênção do Senhor é o Espírito. Ele lavará a terra. Ainda hoje tem falsos profetas. Ainda hoje tem espíritos impuros. Ainda hoje tem idolatria. Mas ele promete aqui que não haverá mais. Olha aqui para você ver. Vamos aproveitar que nós estamos aqui. Zacarias é um livro lindo, irmão. Profético também. Tem muita coisa que ainda nem aconteceu. E tá assim, ó. Versículo 3, 9. Vou ler o 8. Vou ler o 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única está 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade da terra num só dia. Ele promete que tirará a iniquidade da terra num só dia. E isso vai te levar você aonde? A Isaías 10, 17 vai te levar a Isaías 4, 4. Isso, irmão, vai te levar ao tempo do fim. Então o Senhor promete fazer uma expiação. Amém? Quando ele fazer a expiação, sabe o que acontece? Ele estabelece as 12 tribos. Quando ele tira a expiação da terra, irmão, ele estabelece, sabe o que está escrito em Amós? Que o tabernáculo de Davi caído será edificado? É isso que vai acontecer. Então, olha bem o que acontece. O Senhor, ele entra no Santo do Santo. O dia que ele sai, o que ele sai? Faz expiação. Aonde que ele está hoje? Aqui, ó, nas trombetas. Aonde que ele está hoje? Intercedendo pelo povo, mandando conversa, recados, o que o povo deve fazer, o povo deve ouvir, porque tudo que ele faz, ele avisa os seus profetas. Hoje ele ainda toca trombeta, mas essas trombetas chegará ao tempo do fim. Amém? Um estudo ainda mais profundo para nós entrar aqui, só que para mim falar isso, nós temos que aprender o livro de Daniel. Como eu não disse aqui ainda no canal sobre o livro de Daniel, eu não vou fazer um estudo mais profundo. Nós agora estamos fazendo um estudo raso. Amém? Então você está vendo aqui que ele toca a trombeta, entrou no Santo do Santo, avisa o seu povo, só que quando ele sair de lá de dentro do Santo do Santo, ele dará 7 trombetas ao teu povo, avisando o que há de fazer. O que acontece? Quando ele sair, ele faz expiação, limpa a terra, tire toda iniquidade da terra, igual falou em Zacarias 13, igual falou em Zacarias 3, 9. Amém? Ele limpa. E tinha um capítulo aqui para nós ler em Apocalipse, mas eu não li. Depois que ele faz expiação, o que acontece? Vamos lá em Apocalipse 11. Olha o que está em Apocalipse 11, irmãos. 11, 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que disse: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará por todo o sempre. Você lembra que o Senhor fala que na festa do tabernáculo é dia de libertação, restauração, devolução de terra?
a mesma coisa que o Senhor toma o domínio. Nós estamos no 29, eu vou estar falando, vocês leem aí. Atos, versículo 1, do 6 ao 8, os discípulos do Senhor vai falar assim com o Senhor: o Senhor restaurará o reino de Israel. Nesse tempo, o Senhor falará: não importa os tempos, e sim os tempos pertencem ao Senhor. Então você vai ver que os discípulos vão perguntar: tu restaurarás o reino? Só que ele fala que não seria naquele tempo, mas seria no tempo do Senhor. Qual é o tempo? O tempo que ele vem. No dia que ele vem, ele vai cumprir o que ele disse lá em Amós, capítulo 9, versículo 11. Levantarei o tabernáculo de Davi. Como disse também lá em Atos 15, que você pode pensar, lá em Amós é coisa do passado. Lá em Atos 15, versículo 19, versículo 15, capítulo 15, versículo 13 ao 17, você vai ver que o próprio Tiago vai dizer sobre isso, que o Senhor há de estabelecer o tabernáculo caído de Davi. E qual é esse tabernáculo caído, irmãos? Quando Davi, ele tomou a arca, quando ele estabeleceu Jerusalém, quando ele vem, tomou a arca, trouxe a arca, amém? Que trouxe a arca da casa de Obed-Edom, o que ele fez, irmãos? Ele vestiu a orla sacerdotal. Um judeu, um homem que não é da tribo de Levi, ele poderia vestir a orla sacerdotal? Não, irmãos, mas era profético, porque ali Davi estava sendo Jesus, um judeu vestindo uma orla sacerdotal, a roupa do sumo sacerdote. E o que ele fez? Ele pegou a arca, irmãos, e colocou no meio de Jerusalém e colocou uma tenda entre elas e edificou todas as tribos. E fora que estavam as tribos ali, também tinha pessoas que eram estrangeiros. Amém? Então Davi, sabendo que na lei está proibido um sacerdote, um homem judeu que não é Levi, não é da tribo de Levi, não poderia vestir a orla sacerdotal. Davi faz o quê? Ele veste a orla sacerdotal, porque aquilo ali era profético. Seria um judeu, que é Jesus, um judeu vestiria a orla sacerdotal, se tornaria um sumo sacerdote. E aquilo que ele fez era profético, era revelando ao fim. Quando diz lá em Amós, capítulo 9, versículo 11, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Então ele está dizendo que no dia da antiguidade, Davi, ele veio vestindo a orla sacerdotal, amém? Um judeu vestiu da tribo de Judá, vestiu a orla sacerdotal e cantava no meio do povo, irmão. Ele cantava, ele jubilava de tanto que a filha de Saul olhou para ele e desprezou ele, porque o que ele estava fazendo, só que o que ele estava fazendo profético. Ele estava cheio do Espírito de Deus, revelando Jesus. Por isso os discípulos de Jesus, lá em Atos 1, versículo 8, vai perguntar: o Senhor estabelecerá o reino de Israel a esse tempo? E o Senhor vai falar com eles que não, porque lá em Atos 1, versículo 8 está assim: e aqueles, pois, que se havia reunidos, perguntou ele, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Disse ele: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém? Mas quando ele sai de lá de dentro do sumo, lá de dentro do santo do santo, o que ele vai fazer? Expiação. Quando ele faz expiação, ele faz expiação do mundo todo. Ele limpa o seu povo. Ele dá corpo glorificado ao teu povo. Ele promete, igual fala lá na igreja de Tiatira, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E lá em Apocalipse, capítulo 20, na sequência ali no versículo, ele vai dizer que ele é o sol. Quer ver? O sol não. Que ele é... E tá assim, ó: eu sou a raiz e a geração de Davi,
a resplandecente estrela da manhã. E quando ele fala que dá a estrela da manhã é qual? É o sol, irmão. Amém? Só que lá em Malaquias vai dizer que quando o sol da justiça vir, ele fará o quê? A separação, o bode da ovelha. Amém? E quando ele faz essa separação, ele vai para onde? Para o reino. Ele vai reinar. Aí esses que vão reinar com ele, aí tá aqui, ó, lá em Apocalipse, capítulo, nem tava isso aqui escrito, mas veio na minha memória. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, porque Cristo tem um reino. E ele veio aqui nessa terra para quê? Para anunciar esse reino, para dizer que ele é Senhor. Então você vê que na Páscoa ele morre, você vai ver que na primícia ele foi o primeiro a ter vida eterna, o primeiro a ressuscitar, amém? No Pentecoste ele recebe todo o poder, na trombeta ele anuncia e sobe aos céus. E nós esperamos ele sair de lá de dentro. Só que para ele sair lá de dentro, ele tem 7 trombetas para tocar. Ele ainda tem 7 trombetas para anunciar. E isso, irmão, é muito poderoso. Nós vamos falar sobre isso. Então ele entrou aos céus. Esperamos ele sair. Como o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, ele entrava no santo lugar e ele tinha que entrar no santo do santo. Isso era uma vez por ano. E Cristo entrou uma vez e fez expiação por nós, nos dando possibilidade de nós entrar na vida eterna. Por que possibilidade? Porque mesmo assim você ainda pode largar ele e abandonar. Mas ele está fazendo expiação por nós. Ele é o nosso advogado e está lá dentro. Nós esperamos ele sair. Quando ele sair, ele faz a expiação do mundo. Tira toda a imundície da terra. Pega os seus eleitos e vai fazer o quê? Reinar. O reino de Cristo. E ele reinará por 1000 anos. Amém? Agora, irmãos, eu vou trazer no próximo estudo isso tudo na igreja. Aí que você vai ver profético. Aí você vai ver igual essas festas aqui no jubileu. Amém? Aí você vai ver essas coisas tudo revelando. Então eu fiz primeiro a festa no literal. Depois mostrei as 3 festas também no literal. Agora estou mostrando as festas se cumprindo em Cristo. E ainda falta a festa da trombeta, a expiação e o tabernáculo para se cumprir. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, dê sabedoria, conhecimento, entendimento de tudo que é dele. E primeiramente, leia e viva essas palavras. Você tem que viver, irmão, não é só ler, não. Não é querer mostrar que é sábio, que é isso, que é aquilo, não. Você tem que ler essas palavras para você ensinar a sua descendência, para você ensinar as pessoas que estão ao seu redor, para elas viver isso aqui intensamente e compreender os mistérios do Senhor. Amém? Então, viva a palavra do Senhor verdadeiramente, de todo